Por que que muitas pessoas hoje em dia ficam adiando o seu compromisso espiritual, né? O desenvolvimento da sua mediunidade, os estudos, o autoconhecimento, o contato com os seus próprios mentores, sabe? E por que que isso acontece? Eu vou falar de acordo com a minha experiência, né? Porque, olha, eu dei trabalho. De fato, eu dei trabalho e ainda dou, e não é pouco não. Então, muitas pessoas vai adiando esse seu compromisso por medo. Um dos principais motivos, medo de espíritos, medo de defunto. Medo, isso, um dos principais, se não o primeiro. Medo de contato com a espiritualidade, com os desencarnados, né, com os guias. Tem gente que tem muito medo, tem gente que treme de medo de Exu, de Pombagira, de outros mentores, mal sabendo eles que é Exu e Pombagira que tira eles do inferno, né, que limpa as trevas da própria pessoa. Então, tem gente que tem medo do julgamento familiar, né? Tem gente que tem medo do julgamento do cônjuge e tem gente que tem medo de não dar conta. Então são inúmeros medos. No meu processo, o maior medo que eu tinha era de fato das entidades. Eu tinha muito medo. Eu não sabia o que era entidade direito, não sabia o que era. Para mim, o que não está vivo, o que está morto, é tudo, era, na crença antiga que eu tinha, o que está morto era tudo, não posso falar essa palavra aqui, mas eu falo, eita, era tudo demo, né? Só eu que era a santa, mas as entidades era tudo demo. Então eu tinha um preconceito muito grande em relação a isso, devido às crenças que eu tinha, né? Das religiões onde eu passei, ela é evangélica e tal, então incrimina muito assim, né? Então não vem ao caso eu falar aqui, mas é assim que a gente sabe, que é assim que a banda toca, né? Então eu adiava demais, até chegar um momento em que eu falei, ops, algo maior está acontecendo comigo, deixa eu pegar uma água ali, que é só falar dessas coisas, já começa, né, travar a gente para não falar, mas bora falar. Gente, achei que eu estava gravando o vídeo. Já tem 40 minutos que eu tô conversando aqui, o vídeo pausado. Céus, terra. Jesus, vamos lá. Não sei nem onde é que eu parei aqui esse vídeo. Olha, um dos primeiros livros que eu comecei a ler foi esse daqui, ó. Esse é o livro do Allan Kardec. E o nome do livro é O Livro dos Médiuns. Depois que eu li este livro, foi que eu pude entender tudo o que estava acontecendo comigo, né? Então, aquilo que eu achava que era loucura, que era loucura mesmo, doidice mesmo, aí eu fui ver que não, que é mediunidade, sim, né? Então eu pude perceber ali. Como que você sabe que você tem mediunidade? Olha, quem tem não tem dúvida, né? Tem certeza. Esse livro aqui ele só vai confirmar. Então aqui eu pude ver algumas faculdades, né? Que também tem algumas aí, né? Que tá descrito aqui. Isso não quer dizer nada, não voga nada, né? Quantas faculdades mediúnicas você tem, quantas percepções, isso não quer dizer nada. Mas eu pude aprender aqui, ó, neste livro. Eu vou até ler aqui o que fala aqui na contracapa dele, que olha, esta obra trata das manifestações espíritas e dos médiuns, né? Portanto, da parte fenomênica do espiritismo e caracteriza como ciência de observação que cuida das relações entre o mundo corpóreo e o mundo invisível ou espiritual. Então, esse livro ele é um manual indispensável para todos aqueles que queiram participar das atividades mediúnicas ou simplesmente queiram
conhecer a natureza e os mecanismos da mediunidade. Entendeu? Então, se você tem curiosidade de saber, meu copinho de extrato de tomate, ó, respeito grande. É só buscar por esse livro aqui, ó. Só que ele é um livro ruim para ler, ele é um livro ruim para estudar, porque tem muitas palavras difíceis. Aí eu estudei ele com o Google, né? Porque tem muitas palavras difíceis, aí eu precisava dar Google toda hora. Engraçado, esse livro eu ganhei de uma pessoa cujo nome dela é igual ao meu. Xará. E assim, ó, e foi a partir daí, nossa, que legal. Então não tenha medo de aceitar quem você é. E por muito tempo eu não quis aceitar que eu tenho essa mediunidade, não quis aceitar de jeito nenhum. Até hoje eu ainda sou um pouco resistente, até hoje. Então meus mentores, eles ainda sofrem comigo. E aí, vira e mexe, eles me dão um cacete. Mas é cacete. Vira e mexe, eles ainda me dão uns cacetadas pra me entender do meu propósito. Mas é cacete, entendeu? Depois eu venho falar mais sobre. Mas, gente, olha, de vez em quando eu apanho da espiritualidade para mim poder, né, aceitar quem eu sou, aceitar o meu propósito divino, né, porque tudo é divino, e aceitar o meu trabalho, porque, como eles falam, a espiritualidade quer trabalhar. Beijo de luz!